Paz de Cristo, igreja, todos os internautas que estão conosco, reforçando o que a doutora Heloísa falou sobre possibilidade de reinício, né? Vamos estar informando a igreja durante essa semana, nos inteirando dos decretos, das possibilidades que temos. Há um pouco de apreensão nesse tempo em que o pessoal foi para veraneio, lotou praia, sem cuidado, sem máscara, que no retorno teria talvez um aumento, né, da contaminação. Vamos aguardar também essas notícias, mas crendo que o Senhor está conosco. Em momento que as autoridades liberarem, nós também estaremos nos adequando para voltar a nos reunirmos. Estejam orando, buscando o Senhor, para que Ele dirija todas as coisas. Eu me lembro que nessa hora que meu pai se converteu com 15 anos de idade, e a partir daí ele trouxe uma história nova da geração dele. Ele vinha de uma geração de pessoas que eram ou religiosos nominais ou incrédulos mesmo. E ele mudou o destino, ele mudou a história a partir dele, né? Teve 3 filhos, casou com minha mãe nos caminhos do Senhor, teve 3 filhos, os 3 foram criados também nos caminhos do Senhor e hoje tem suas famílias nos caminhos do Senhor, todos servindo a Deus. Isso traz para uma nação, não somente para uma família, mas é bênção para uma nação. Menos atendimento nos hospitais, menos problemas policiais, menos advogados de conflitos familiares, menos psicólogos para atender os problemas emocionais, mentais das pessoas, que o pecado, a desavença, tudo isso causa. Então, as bênçãos têm se seguido. E às vezes a gente fica um pouco impressionado em ver na história de Israel que alguns reis amavam ao Senhor, alguns reis serviam o Senhor, se dedicaram a Ele, mas parece que de alguma forma seus filhos não seguiram o caminho, porque cada um tem que fazer a sua escolha. Há uma bênção preparada para cada geração de filhos e de netos daqueles que amam o Senhor, mas cada um desses filhos e netos tem que fazer a sua escolha para que a sua geração também seja ricamente abençoada. É como se houvesse, né, uma grande herança, um grande prêmio para cada um dos descendentes. Porém, eles, pela sua escolha, pela sua entrega a Deus, pela sua confiança no Senhor, que vão receber esta herança. E a palavra hoje é sobre o rei Josias, que foi um dos maiores reis de Israel. Apesar dele estar já colocado na história próximo ao cativeiro, mas é interessante que ele foi bisneto do rei Ezequias. Foi um dos maiores reis que Israel teve também. Foi temente a Deus, que serviu ao Senhor, que limpou Israel de tanta idolatria, que reformou o templo, fez tantas coisas boas, também trabalhou para o bem do povo, fez um aqueduto que levava água para Jerusalém. Mas seu filho Manassés, ele foi completamente oposto. Ele não andou na orientação de seu pai. E o filho de Manassés, que foi Amon, por pouco tempo reinou, também seguiu a mesma coisa. Eles colocaram Israel na idolatria novamente. O que Ezequias tinha vencido, novamente com seu filho e seu neto, a idolatria voltou. E Manassés foi tão
cruel e tão sem temor para com Deus, que ele colocou altares pagãos a deuses malditos, né? Deuses onde se oferecia sacrifício de próprios filhos, no pátio do templo de Jerusalém, onde ali o Senhor tinha separado para estar o seu nome, para ser cultuado o seu nome. Então era uma abominação terrível. E Amon, filho de Manassés, seguiu os mesmos passos, mas ele reinou pouco tempo, porque ele foi morto pelos próprios servos dele, o mataram. Então Josias, o filho de Amon, começou a reinar. Começou a reinar com 8 anos de idade apenas. É claro que no início ele deve ter tido tutores ali e alguns homens de responsabilidade em Israel que cuidaram da administração do reinado. Mas a Bíblia diz algumas coisas importantes sobre Josias. É lá em 2 Reis, capítulo 22, verso 1, 3, assim: Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Gedida, e era filha de Adaías de Boscate. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita, nem para a esquerda. E uma passagem semelhante a esta, complementar, está em 2 Crônicas, agora capítulo 34. 34, 1 a 3 também. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos em Jerusalém. Josias fez o que era reto aos olhos do Senhor, andou nos caminhos de Davi, seu pai, não se desviou nem para a direita nem para a esquerda. Até aqui tudo igual a 2 Reis. Mas veja o verso 3. No 8º ano de seu reinado, sendo ainda moço, Josias começou a buscar o Deus de Davi, seu pai. E no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos lugares altos, dos postes da deusa Zerá, das imagens de escultura e de fundição. E aí continua uma narrativa das ações de Josias para purificar Jerusalém. Mas tudo começou ele ainda jovem. Hoje, para nós, né, nas classificações aí atuais, adolescente, 16 anos ainda é um adolescente, né? Com essa idade ele entendeu que ele sozinho, mesmo com seus auxiliares, com os seus ministros, ele não conseguiria dar conta e fazer algo que fosse para a glória de Deus. Então ele começou a buscar ao Senhor. E ele traz muito para perto de si o sacerdote, o sumo sacerdote Ilquias, que era um sacerdote temente ao Senhor, que andava nos caminhos do Senhor, porque com Manassés muitos sacerdotes se corromperam, os levitas se corromperam, e ficou uma confusão. Mas Ilquias era um desses que ficou ainda servindo e temendo ao Senhor, e Josias traz ele para perto de si, e estava sempre em contato. Então, essas duas coisas mostram alguns pontos importantes para as nossas vidas, alguns passos que nós devemos dar. Você jovem, você adolescente, né, que vê as coisas acontecendo com as pessoas, e alguém olhou para mim uma vez e almejou algumas coisas que eu tinha, e eu disse: olha, eu era pobre, e tanto eu como minha esposa éramos pobres, e as coisas que temos hoje, elas não são o nosso alvo de vida, mas o que nos levou nessa caminhada e Deus nos prosperou foi também aprender a buscá-lo, também aprender a dedicar nossas vidas a Ele,
a colocá-lo em primeiro lugar. Foi isso que Josias fez. Josias se sentiu em primeiro lugar incompetente para levar a sua vida adiante. Quando a gente se acha muito nessa idade de jovem, que sabe tudo, que pode tudo, se acha extremamente competente, nós estamos já começando a tropeçar, começando a falhar. Pelo contrário, nós temos que ver que nós somos pecadores e qualquer coisa pode nos derrubar. O inimigo é especialista em lançar tentações e ciladas, mas quem busca o Senhor de todo o seu coração tem a sua graça e a sua proteção. E isso aconteceu com Josias. Glória a Deus por essa atitude da vida dele. E ele se acercou também de gente madura, de gente que amava a Deus, que seguia o Senhor, e que já fazia a vontade do Senhor, para aprender com o sacerdote, aprender os caminhos do Senhor e ter um aconselhamento, né? Deus hoje coloca liderança espiritual na nossa vida. Deus coloca pastores, Deus coloca obreiros, pais que temem ao Senhor, que amam ao Senhor, tios, muitas vezes. Eu falei sobre meu pai. Quem falou do amor de Deus para meu pai foi um vizinho. Esse vizinho testemunhou e começou a levá-lo para a igreja. E lá, né, o meu pai se converteu e até o final da sua vida esteve firme nos caminhos do Senhor. E esse irmão sempre lhe aconselhou, sempre lhe orientou nos primeiros passos da fé. E nós precisamos estar assim, ligados a pessoas que temem o Senhor, que já têm uma trajetória em Deus, né? Seja seu pastor, sua pastora, seja seu discipulador, seja obreiros maduros que Deus tem levantado na igreja, ou pessoas que você conhece, que são do Senhor. Busque o conselho, busque estar perto, busque a orientação. Isso fará toda a diferença na sua vida. Senão Josias poderia ter enveredado pelas facilidades, né, que havia naquela cultura daquela região. Essa adoração a esses deuses levava também a toda a série de perversidades, né, que havia, tanto morais como perseguição aos inimigos, tantas coisas que Deus não se agradava, porque Deus é justo e quer que todo aquele que esteja em autoridade também exerça a justiça. Amém. E logo depois, né, das primeiras atitudes dele, depois de começar a buscar o Senhor, passaram-se 4 anos e ele começou a restauração da casa do Senhor, do templo, de todas aquelas abominações que havia ali. Começou a mandar destruir, começou a limpar, restaurar as portas, os lugares, aqueles materiais todos que havia no templo, os altares, a mesa de pães, a arca que estava fora do templo, porque os sacerdotes que temiam o Senhor tinham tirado a arca de lá por causa das abominações que havia no templo. E a arca volta ao templo com Josias, e a arca simbolizava ali a presença de Deus no meio do seu povo. Então ele prioriza as coisas de Deus. A sua prioridade é a restauração da casa do Senhor. A casa do Senhor hoje, né, de diversas formas nós podemos dizer que cada um é templo do Espírito Santo, e que nós em conjunto somos pedras vivas do templo do Senhor, né, que crescemos para a glória de Deus, somos edificados casa espiritual para a habitação do Senhor em espírito. Então nós, tanto individualmente como coletivamente, somos aqueles que estão sendo edificados e têm a presença do Senhor. Então restaurar a casa do Senhor tem 2 aspectos: a nossa própria vida pessoal e a igreja, a família de Deus. Isso tudo tem que estar em dia, tem que estar de acordo com a palavra de Deus. Tem outra coisa que
Josias fez, ele partiu numa missão, depois de alguns anos, ele partiu numa missão. Você sabe que o reino do norte, o reino de Israel, já tinha sido levado cativo pelos assírios. Então, não tinha mais um rei, não tinha mais um governante. E o reino do sul, de Judá, tinha um domínio agora sobre aquele lugar, ainda mais um rei que temia o Senhor. Então ele saiu com uma expedição de sacerdotes, levitas, soldados, e essa expedição, ele derrubou os altares, ele acabou com a idolatria, levou os levitas para ensinarem a palavra de Deus, e ali ele fez uma missão, como se fosse uma missão humanitária. Hoje nós vemos aí Covid, aí tem o laboratório, médicos e tal, que vão em vários bairros e ali atende as necessidades da população, né? Mas ele atendeu espiritualmente as necessidades do povo, e o povo pode conhecer novamente a verdade, ser ensinado, né? Nós que temos qualquer autoridade, que temos filhos, devemos criar essa cultura de ensino da palavra, de comentar a palavra, de viver a palavra, de ser exemplo da palavra, para que as nossas gerações também sejam abençoadas, sejam fortalecidas. Isso não é uma coisa simples e fácil de fazer, mas é na graça de Deus. Amém. É na graça de Deus, no poder do Espírito Santo, amém, que nós podemos realizar para que nossa família, nossos filhos, nossa geração seja ricamente abençoada. Outra coisa que aqui fala, que ele andou nos caminhos não foi de seu pai, foi de Davi. Há uma linhagem natural que nós temos e há uma linhagem espiritual, né? Hoje nós somos ligados não mais a Adão. Nós não somos mais apenas descendentes de Adão, porque aquele que recebeu a Cristo no seu coração, ele teve a autoridade de se tornar filho de Deus. Então a nossa linhagem hoje é a de Cristo Jesus. Nós devemos sempre nos reportar ao que ele fez, ao como ele viveu, não como meus pais, apesar do meu pai ter me dado um exemplo de vida, porque ele também olhou para Cristo e andou nos seus caminhos. E minha mãe também, mas eu tenho que ver que essa linhagem vem de Cristo Jesus, e Ele é o nosso maior exemplo, nossa maior fortaleza, nossa glória, amém, nosso alvo, nosso objetivo na nossa vida. Aleluia! Então, se você teve um pai ou uma mãe, ou avós, ou bisavós, ou uma geração toda que não temia o Senhor, mas você se converteu, olhe para Cristo, porque você é geração dele, e vai vir para você toda a bênção desta linhagem nova, né? Aquele que está em Cristo Jesus é nova criação, é nova criatura. As coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aleluia! Não precisa ficar lamentando que você não tem exemplo na sua família, mas você tem o exemplo do Senhor. Aí busque na igreja o exemplo, a orientação, a fortaleza que há naqueles que estão ali levantados pelo Senhor para viver uma vida para abençoar. Amém. Depois de um certo tempo, enquanto estava sendo feita a reforma, que durou alguns anos, a reforma do templo, alguém acha o livro da lei, né? O livro da lei de Moisés. Alguém lá, um operário trabalhando, encontrou o livro da lei, entregou para o escrivão Safã, e Safã entregou ao sacerdote Elquias, que foi e levou ao rei. E lá encontramos o livro da lei. Aquilo deve ter sido uma festa, deve ter sido algo glorioso, maravilhoso. O rei não apenas ouviu os testemunhos orais acerca da lei, que ele ouviu dos sacerdotes, da sua mãe, possivelmente, mas eles tiveram a lei, estava ali relatada, os rolos da lei, e ela foi lida para o rei, na presença também de seus ministros. Mas como o reino ainda
precisava tanta coisa ser feita, e na sua própria vida ele analisou, ele viu que ele estava fora do padrão de Deus, fora da palavra de Deus. E o que ele faz? Naquela época, um símbolo de se humilhar era rasgar as suas vestes, ou às vezes colocar poeira, os cinzas também na sua cabeça, ou se vestir de uma veste bem rústica de sapos. Mas ele rasgou as suas vestes em sinal de que ele se reconheceu pecador, se humilhou na presença de Deus. E aí ele reúne a toda a nação e ele busca que todos os príncipes e todos os seus sacerdotes e levitas se consagrassem e viessem a Jerusalém para uma santa convocação, para uma solenidade toda especial. E ali, como Moisés fez lá no monte, quando ele recebeu a lei e os israelitas concordaram, perdão, eles concordaram com aquilo, concordaram com a lei, receberam a lei de bom grado nos seus corações. Ele chama Israel e eles também fazem uma nova aliança com o Senhor. Amém. Aleluia. E essa aliança traz bênção a Israel, traz renovo e traz restauração. Aleluia. Tanto é que Jeremias e a profetisa Hulda depois falam a Josias que, apesar de o destino de Israel já estar selado, que eles iam para o cativeiro por causa dos seus pecados durante tantos anos, mas que no tempo de Josias nada disso aconteceria. A nação estaria abençoada, ricamente abençoada. Foram 31 anos de reinado em que a bênção de Deus esteve sobre Israel por causa de alguém que buscou ao Senhor. Imagine você buscando ao Senhor quando for constituir sua família, quando for se casar com alguém que também busque ao Senhor. Você vai ver que a sua geração será ricamente abençoada, a sua família, mesmo que não creia no Senhor, ela poderá também ser abençoada e voltar-se a Deus. O seu bairro, a sua escola, você não sabe, você nem imagina quanto Deus pode usar você em suas mãos para converter muitas pessoas pelo seu testemunho, pela sua forma de falar daquilo que Deus fez na sua vida. Então tudo começa com buscar ao Senhor de todo o coração. E é isso, igreja, que nós temos que estar fazendo sempre. Agora no período da pandemia e sem pandemia também, temos que buscar ao Senhor para que a bênção dele seja cada dia aumentando e fortalecendo a cada um de nós. Amém? Aleluia. Vamos orar ao Senhor nesta hora. Senhor, nós como Josias, como o rei Josias, nós também nos humilhamos diante de Ti. Sabemos que há tantas coisas ainda que têm que ser mudadas no nosso coração, que ainda na Tua igreja, Senhor, há coisas que precisam ser consertadas, que há ainda, Senhor, em corações dureza, que há impiedade, que há imoralidade, Senhor. Mas nós nos humilhamos diante de Ti e buscamos a Ti de todo o nosso coração e cremos que o Senhor vem nos responder. Creio que assim como o rei Josias abençoou aquela nação inteira pela sua atitude, nós também poderemos abençoar a igreja, nossas famílias, nosso bairro, nossa cidade, nossa nação, Senhor. Ser com cada um dos Teus filhos e chama-os, atrai-os a Ti, para que Te busquem, Senhor, de todo o coração verdadeiramente. Precisamos de Ti, Te pedimos perdão por muitas vezes termos o nosso tempo em outras coisas, como hoje na internet, nas redes sociais, e não em buscar a Ti. Perdoa-nos, Senhor, e nos leva a uma nova caminhada. Que tenhamos a Josias como um exemplo de alguém que tão novo, que não tinha exemplo nenhum de sua família, seus
de seu pai, de seu avô, e só distante dele a Ezequias, mas ele buscou a Ti e foi ricamente abençoado. Amém. Assim cremos, Senhor, e assim pedimos por todo o Teu povo, que Tu guarde seus corações e os leve a esta busca, a essa entrega, essa confiança que só pode se ter em Ti. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.